Olá pessoal, hoje infelizmente eu tenho que gravar esse vídeo, né? Falar para vocês sobre a palavra desistir. Desistir da família, desistir dos amigos, desistir dos próprios amigos, dos próprios filhos, desistir da vida, desistir da profissão que ama, desistir da fé. Desistir das coisas boas, de ir ao parque, desistir de almoçar, de jantar, sentir o gosto, desistir de tudo. Essa é a palavra que define o que eu vou dizer agora. Essa gravação é uma homenagem a Jardiel, que começou a sua carreira com a gente, com Charles e Novo Swingado, que foi o primeiro grupo musical que ele entrou com 10 anos, ele tocava teclado, ele aprendeu com a gente a tocar teclado, se aperfeiçoar, e a gente chegou na casa dele, pediu permissão, a mãe dele, que ele tinha apenas 10 anos, era uma criança, né? A gente tudo era jovem, mas ele era uma criança, 10, 11 anos, e foi isso, a gente levou ele, o teclado maior do que ele. No início aí da carreira dele, o teclado era maior do que ele, e ele muito feliz. E assim, eu nunca esperava, a gente nunca espera, né, sobre essa palavra desistir. Quando é que tudo na nossa vida se torna em nada. Um cara jovem, um cara com tudo pra frente, com grande talento, com várias possibilidades na vida dele de acontecer coisas boas, e de repente a pessoa desiste de tudo para nada. É muito difícil a gente simplificar esse acontecimento, é muito difícil, que a gente não sabe entender e nem também verificar as pessoas que têm esse problema de querer desistir, mas alguns fatores que a gente pode prestar atenção, em que a tristeza ela é maior do que a vontade de viver. Foi isso. Quando a pessoa está nesse estágio, a tristeza é muito grande. Fiquei sabendo que ele tirou a própria vida, e por motivos de coisas que deixam a gente muito triste, né? A cabeça fica muito apavorada, muito quente, a pessoa não pensa direito, então a tristeza é muito grande, não tem com quem desabafar, às vezes não tem um familiar, não tem um amigo. Toda pessoa que está nesse estágio de muita tristeza precisa conversar. Essa é a palavra que salva. Conversar é a fé, né? A fé que salva. Você precisa desabafar, você precisa conversar, que tem muita gente que gosta de você, tem muita gente que quer te ajudar, mas aí, se você se cala, você vai para o mais profundo sentimento da tua vida, você está se afogando cada vez mais. E foi isso que aconteceu com um rapaz, o menino Jardiel, que tirou a própria vida em Minas Gerais. Ele que residia em Marianópolis, no estado do Maranhão, e hoje quero prestar essa homenagem para ele, porque eu considerava ele um parceiro, uma pessoa muito boa, gente boa, vontade de viver. Ele tinha vontade de crescer, de ter as coisas deles, mas por um momento o desespero tomou de conta aí da vida dele, da mente dele, e muitas coisas a gente fica sabendo, mas assim, pedir ajuda é o principal, falar com alguém, falar com um amigo, mas só que ele guardou só para ele. Ele guardou só para ele e não conseguiu, e não resistiu, e desistiu de viver. E hoje eu, Charles e Novo Swingado, quero deixar essa homenagem para ele, que a gente gravou muita música junto, a gente tocou muito, a gente vivenciou a música muito tempo, ele trabalhou com a gente muito tempo, teve outras oportunidades de outros grupos também, e que essa notícia me deixou muito triste mesmo. Eu não esperava, eu esperava que a gente ia se reencontrar, rir das coisas boas que a gente viveu, que a gente passou, né, e planejar novos projetos dentro da música, mas enfim, finalizou aí a sua carreira, a sua vida. Saudades vai deixar, e só lembranças vão ficar. Jardiel. É uma homenagem de Charles e Novo Swingado.